Conhece aquele famoso PF, o prato feito, que a gente tanto gosta? Justamente uma pesquisa mostrou que ele teve variação de preço em algumas capitais brasileiras. O nosso repórter Vitor Moraes traz mais detalhes sobre isso. Roná Gonçalves mora no bairro da Moca, em São Paulo, e como ele é corretor de imóveis, sempre acaba almoçando na rua. Quando o apartamento visitado é no seu bairro, Roná acha que o preço do PF é justo. A faixa média de um PF lá está entre R$22 e R$25. Apesar de ser do mercado imobiliário, entendeu, há muitos anos, mas eu já tive uma experiência de comércio, então eu consigo entender a montagem do custo, entendeu? Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, em 4 capitais brasileiras, mostra que o tradicional PF, o prato feito, pode variar entre R$10 e R$56. Em São Paulo, com a refeição entre R$13 e R$29,99, a variação chega a 131%. Eu falo aqui de um restaurante no centro de São Paulo e o PF por aqui tem 3 preços diferentes. Se a pessoa pedir com calabresa, arroz, feijão, salada ou fritas, paga R$20. Se optar por filé de frango, R$21. E se for no caso de um contra filé tradicional, R$23,90. Edson trabalha no centro e geralmente almoça sempre no mesmo lugar, onde o PF custa R$25. Ele lembra que é preciso ficar atento caso o PF seja muito barato, pois pode faltar qualidade. Você acha que aqui nessa região central o preço ele tende a ficar mais ou menos parelho ou você já viu diferença gritante assim ou não? Não, já vi diferença gritante, né? Mas a qualidade vai lá para baixo, né? Então você tem que comparar o preço e a qualidade. De férias em São Paulo, Isadora Carvalho é de Recife. A analista financeira conta que lá o prato feito varia de R$15 a R$18. A média de preço lá é em torno de R$15 a R$18. O buffet é livre, mas geralmente as proteínas, a carne, quem coloca é o próprio pessoal do restaurante. Eles colocam em torno de 2 a 3 pedaços da proteína. Tem restaurantes que você mesmo se serve, no centro da cidade, por exemplo. Você vai e paga um valor já com a proteína. Então se divide muito, mas a faixa de preço é de R$15 a R$18. No centro de São Paulo, num restaurante na Rua da Direita, o PF custa R$23,90, maior valor na região. Já o menor valor foi encontrado a 200 metros dali. Se a gente multiplicar essa diferença por dias úteis do mês, 22 dias em média para o ano de 2022, nos quais normalmente as pessoas fazem refeições fora de casa, ela chega a R$220 em São Paulo. Nessa lógica, em um ano, a economia em São Paulo chega a mais de R$2.000, considerando 11 meses, visto que o trabalhador tem um mês de férias no ano. Os valores da pesquisa da Proteste foram coletados em 4 capitais brasileiras: Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, entre os dias 1º e 11 de setembro desse ano. Marcelo Rocha Monteiro, a economia, a gente está acompanhando, está no centro das discussões mundiais, né? Porque a pandemia afetou não o Brasil, mas a todo o mundo. A gente observa hoje clima de recessão na Europa, nos Estados Unidos, inflação inclusive mais alta nesses países em relação ao Brasil, uma recuperação agora que o Brasil teve nesse ano, mas o brasileiro ao longo de 2022 percebeu todos esses efeitos, o carrinho cada vez mais leve, mas mais caro ao mesmo tempo. Felizmente nós tivemos aí deflação inclusive nessa reta final, mas de qualquer forma, como o Vitor mostrou, os preços com grandes variações, e esse tema, claro, domina as eleições, né? Quer dizer, quem está fora promete tudo e quem está dentro, é o caso do presidente Bolsonaro, tem que procurar mostrar aí aquilo que foi feito em relação ao seu governo, Marcelo. Naturalmente, quem está no governo é o alvo natural das reclamações da população, seja em situações de guerra, seja em situações de pandemia, ou seja, como acontece no momento atual, em situação de pandemia combinada com guerra, né? Basta lembrar o que aconteceu com o combustível, né? A gasolina chegou o litro da gasolina chegou a R$8, quase R$8, né? E agora o governo conseguiu uma redução substancial desse item que tem importância muito grande no preço da alimentação, né? Porque no Brasil o transporte dos gêneros alimentícios se dá majoritariamente pela via rodoviária, né? Nós não temos uma malha ferroviária tão ampla
assim, e nós dependemos aí do caminhão, né, do transporte rodoviário, e o preço do combustível se reflete, evidentemente, no preço dos alimentos, como vinha acontecendo. E agora que o combustível teve uma redução significativa, né, nós estamos vendo também a redução dos índices de inflação. Agora, não há dúvida, essa situação de pandemia foi devastadora. Eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, em torno do fórum, né, do Rio, no centro da cidade, existiam inúmeros restaurantes, né, porque o fórum, obviamente, atrai um enorme movimento de advogados, né, juízes, promotores, etc. E, por conta da pandemia, esse movimento acabou, praticamente, né? Ficou todo mundo no trabalho remoto, né? E vários desses restaurantes, alguns com mais de 50 anos de tradição, né? Eu lembro de um restaurante que o meu pai frequentava, meu pai que era advogado, né? E se formou em 1958, né? Então, já há bastante tempo esse restaurante existia, era um restaurante tradicional, não resistiu, fechou as portas, né? E muitos, infelizmente, não vão reabrir. Então, sem dúvida, representou e representa ainda um desafio imenso essa pandemia, né, em termos de economia, e o desempenho do Brasil tem sido alvo de elogios aí pelo mundo afora. Mas, sem dúvida, o desafio ainda é muito grande. Marcelo, mesmo com essa recuperação da economia que a gente tem visto o ministro Paulo Guedes falar bastante, a gente sabe que durante este ano de 2022, mais de 33 milhões de pessoas ficaram com seus pratos vazios. Assim como você disse, você acredita que a pandemia tenha sido um dos principais fatores para este número ter aumentado tanto durante este ano? Eu não sei se efetivamente foram 33 milhões de pessoas com pratos vazios, já que essa pesquisa se referia à insegurança alimentar, e ela tem uma parte, né, que se refere ao que ela chama de insegurança alimentar, inclui pessoas que que reduziram a compra de gêneros alimentícios, e ainda uma outra categoria, mas são 3 categorias, né? Pessoas que são efetivamente sem alimentação, pessoas que reduziram a compra de alguns itens aí do seu carrinho de supermercado, e pessoas que têm receio de que possam ainda passar por essa situação. Agora, eu não tenho dúvida que foi a pandemia que contribuiu de forma decisiva para esse quadro. Quer dizer, não é possível imaginar que você vai paralisar setores inteiros da economia e que isso não vai ter um resultado, né? Quer dizer, nós estamos falando de pessoas que iam para a rua vender o seu churrasquinho, o seu mate, o seu misto quente, a sua pipoca, né? E que dependiam desse trabalho, né, para se alimentar, né? Quer dizer, aquela história de que estava vendendo o almoço para comprar o jantar, né? E no momento em que você tira todo mundo da rua, né? Todo mundo é exagero, mas tira a maior parte da população da rua, você inviabiliza a atividade dessas pessoas cuja renda é muito baixa, né? E como disse o economista do Banco Mundial, a situação teria sido ainda pior, né, se não fosse o auxílio. Ele esqueceu lá o nome, né? Falou o auxílio do Bolsonaro, depois é que ele lembrou o nome, Auxílio Brasil, né? Certamente a situação seria ainda mais terrível, né? Mas, repito, a situação é difícil, o desafio ainda é muito grande. A retomada da economia no Brasil está acontecendo, né, de forma muito boa, muito intensa no contexto mundial. Quer dizer, é muito boa comparada com o resto do mundo, mas ainda é uma situação muito difícil. Muito bem, vamos